Sabe, por trás de cada frango que chega à nossa mesa existe uma guerra. Uma batalha silenciosa, de altíssima tecnologia, que é travada todo santo dia para garantir o nosso suprimento de alimentos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa complexa corrida armamentista agrícola. Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa em ameaças à produção de frangos, o que vem na cabeça? Gripe aviária, talvez? Algum vírus super famoso? Pois é, a resposta pode surpreender bastante. A resposta não é um vírus. O inimigo número 1, aquele que causa os maiores prejuízos econômicos na avicultura do mundo todo, é um parasita, um protozoário minúsculo do gênero Eimeria. E o que esse parasita faz exatamente? Ele causa uma doença chamada coccidiose. Basicamente, ele invade o intestino das aves, causa um estrago danado ali dentro e impede que elas absorvam os nutrientes da comida. O resultado? As aves perdem peso, não crescem direito e, nos casos mais graves, acabam morrendo. Para a criação de frangos em larga escala, como a gente tem hoje, o prejuízo é simplesmente gigantesco. Para lutar contra um inimigo, a primeira coisa é entender como ele opera, certo? E a estratégia principal do Eimeria está toda no seu ciclo de vida. Vamos dar uma olhada nisso. O que a gente está vendo aqui é, na prática, o plano de batalha do parasita. Esse esquema mostra como ele invade, se multiplica loucamente dentro da ave e depois volta para o ambiente. E o mais impressionante, tudo isso acontece em questão de pouquíssimos dias. É um ciclo super rápido e absurdamente eficiente. Deixa eu simplificar. Primeiro, a ave come os oocistos, que são tipo os ovos do parasita e estão no ambiente. Lá dentro, eles invadem as células do intestino e aí começa uma multiplicação frenética, onde um único parasita pode virar milhares de cópias. Depois, eles fazem reprodução sexuada, criando oocistos novinhos em folha, que saem nas fezes, contaminam tudo de novo e o ciclo recomeça. Tudo isso em menos de uma semana. Bom, diante de um inimigo tão rápido e eficiente, a primeira resposta dos humanos foi o quê? Química, claro. E assim começou uma verdadeira corrida armamentista para desenvolver remédios que pudessem parar esse ciclo. Olha só essa linha do tempo. A partir dos anos 40, com as sulfas, teve uma explosão de novos medicamentos. Em 55, veio a nicarbazina. Depois, em 71, a monensina, que foi um divisor de águas, um ionóforo que revolucionou o controle da doença. A cada década, novas armas químicas entravam para o arsenal. E esses remédios se dividem em duas categorias principais, dependendo de como eles agem. Tem os cocidiostáticos, que funcionam como um freio, sabe? Eles só impedem o parasita de se multiplicar. E tem os cocidicidas, que são mais agressivos. Eles vão lá e matam o parasita de vez. Vamos ver de perto uma classe super importante, os ionóforos. Eles agem bem no comecinho do ciclo, logo depois da invasão. E como eles funcionam? É bem inteligente. Eles basicamente fazem furinhos na membrana do parasita. Isso causa um desequilíbrio total lá dentro e o parasita acaba morrendo. É um ataque direto e muito eficaz. Outra arma, o amprólio, ataca na mesma fase, mas a tática dele é diferente. É tipo um cavalo de Troia. Ele se parece muito com a tiamina, que é uma vitamina essencial para o parasita. O Eimeria absorve o amprólio achando que é comida, mas na verdade ele bloqueia o uso da tiamina de verdade. E o parasita morre, de fome, por assim dizer. Uma estratégia brilhante, né? Mas claro, a história não acaba aí. Como em toda corrida armamentista, o inimigo se adapta. A mesma eficiência do parasita para se multiplicar tão rápido virou a sua maior arma para evoluir e contra-atacar. Então aqui está o pulo do gato. As próprias armas que a gente usa contra o parasita são o que o tornam mais forte. O uso contínuo de um mesmo remédio acaba selecionando aqueles parasitas que, por acaso, têm uma mutação que os faz resistentes. Eles sobrevivem, se multiplicam e, em pouco tempo, a população inteira de parasitas se torna resistente àquele remédio. E com que velocidade isso acontece? É aqui que a coisa fica assustadora. Para alguns medicamentos, como o diclasúrio, a resistência pode aparecer em menos de um ano de uso contínuo. Isso faz com que nosso arsenal químico se torne ultrapassado muito, muito rápido. Com a resistência virando esse problemão, a indústria teve que mudar de tática. Não adiantava mais só criar novas drogas. Era preciso pensar de um jeito mais estratégico para vencer essa guerra. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Se o inimigo está sempre evoluindo, como é que a gente fica um passo à frente? A resposta não está numa solução única, mas numa abordagem com várias frentes e muito mais inteligente. Uma das estratégias mais espertas é a rotação de medicamentos.
Em vez de usar a mesma droga sem parar, os produtores vão alternando diferentes tipos de remédios a cada novo lote de aves. Como a gente vê aqui no exemplo, usam um sintético, depois um ionóforo e aí talvez uma vacina. Essa troca constante confunde o parasita e atrasa muito o desenvolvimento da resistência. E isso nos leva a uma mudança de mentalidade. A tal da guerra química, do ataque direto, está dando espaço para o que a gente pode chamar de treinamento biológico. Em vez de só matar o parasita, as vacinas ensinam o sistema de defesa da própria ave a lutar. É uma abordagem muito mais proativa e sustentável a longo prazo. E a fronteira mais nova nessa guerra toda é, olha que incrível, um retorno à natureza. Os cientistas estão pesquisando intensamente compostos que vêm de plantas, os fitocompostos, para encontrar novas armas contra o Eimeria. O potencial disso é enorme. Cada composto de planta pode agir numa fase diferente do ciclo, interrompendo a invasão de várias maneiras. E a lista de candidatos é simplesmente fascinante. A gente está falando de extratos de alho, de cúrcuma, de semente de uva, orégano, plantas que a gente conhece bem, mas que têm um arsenal químico próprio com potencial para virar a próxima geração de tratamentos contra essa doença.